Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Nós estamos fazendo aqui a leitura da Bíblia Sagrada. Essa aqui é a quinta edição da CNBB. Vamos usar como comentário para o Antigo Testamento a Bíblia do Peregrino. O objetivo, o texto da tradução da CNBB, essa edição, ele é simples, mas comum. A Bíblia do Peregrino é uma Bíblia de estudos e traz algumas alterações, algumas adaptações linguísticas. Acho que vai ser melhor seguirmos no texto uma parte mais tradicional. Ok? Vamos fazer o Gênesis do capítulo 1, versículos de 1 até o capítulo 2, versículo 4a. No princípio, Deus criou o céu e a terra. A terra era sem forma e vazia, e sobre o abismo havia trevas. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Deus disse: haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa. Deus separou a luz das trevas. A luz Deus chamou dia, e as trevas chamou noite. Houve tarde e manhã, primeiro dia. Deus disse: haja um firmamento entre as águas, separando umas das outras. E Deus fez o firmamento. Separou as águas debaixo do firmamento das águas acima do firmamento. E assim foi. Ao firmamento, Deus chamou o céu. Houve tarde e manhã, o segundo dia. Deus disse: juntem-se num único lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça o elemento seco. E assim foi. Ao elemento seco, Deus chamou terra, e ao ajuntamento das águas, chamou mar. E Deus viu que era bom. Deus disse: a terra faça brotar a vegetação, ervas que deem semente e árvores frutíferas, que sobre a terra deem fruto com sua semente, segundo sua espécie. E assim foi. A terra produziu a vegetação, ervas que dão a semente de sua espécie e árvores que dão fruto com sua semente, segundo sua espécie. E Deus viu que era bom. Houve tarde e manhã, o terceiro dia. Deus disse: haja luzeiros no firmamento do céu, para separar o dia da noite. Sirvam eles de sinais para marcar os tempos, os dias e os anos. Sirvam de luzeiros no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim foi. Deus fez os dois grandes luzeiros, o luzeiro maior para presidir o dia e o luzeiro menor para presidir a noite. E também as estrelas. Deus colocou-os no firmamento do céu para iluminar a terra, para presidir o dia e a noite e para separar luz e trevas. E Deus viu que era bom. Houve tarde e manhã, o quarto dia. Deus disse: fervilhem as águas de seres vivos, e pássaros voem sobre a terra debaixo do firmamento do céu. Deus criou os grandes monstros marinhos e todos os seres vivos que se movem fervilhando nas águas, segundo suas espécies, e todas as aves, segundo suas espécies. E Deus viu que era bom. Deus abençoou-os, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei as águas do mar, e que as aves se multipliquem sobre a terra. Houve tarde e manhã, o quinto dia. Deus disse: produza a terra seres vivos segundo suas espécies, animais domésticos, animais rasteiros e animais selvagens, segundo as suas espécies. E assim foi. Deus fez os animais selvagens, segundo suas espécies, os animais domésticos, segundo suas espécies, e tudo que rasteja pelo chão, segundo suas espécies. E Deus viu que era bom. Deus disse: façamos um ser humano à nossa imagem e segundo nossa semelhança, que ele domine sobre os peixes do mar, as aves do céu, os animais domésticos, todos os animais da terra e tudo que rasteja pela terra. E Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou.
E Deus os abençoou e disse-lhes: Sede fecundos, e multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre todo o ser vivo que rasteja pela terra. E Deus disse: Eu vos dou sobre a terra inteira toda a erva que dá semente, e todas as árvores que produzem fruto com sua semente, para que vos sirvam de alimento. E a todos os animais selvagens, a todas as aves do céu, e a tudo que rasteja pela terra, a tudo que tem sopro de vida, dou toda a erva verde como alimento. E assim foi. Então Deus viu tudo quanto havia feito, e era muito bom. Houve tarde e manhã, sexto dia. Vamos ao capítulo 2. E assim foram concluídos o céu e a terra, com todos os seus elementos. No sétimo dia, Deus concluiu toda a obra que fizera. No sétimo dia, repousou de toda a obra que fizera. E Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, por ser o dia em que Deus repousou de toda a obra da criação que fizera. Essa é a origem do céu e da terra, quando foram criados. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos ver o comentário aqui da Bíblia do Peregrino. O autor toma a imagem do mundo tal como a ciência de então havia. Ele a simplifica e estiliza em seres e grupos elementares. Divisão e oposição são princípios de ordem e harmonia, segundo Eclesiástico, capítulo 33, versículos de 7 a 15. Classificação e nomenclatura são princípios de conhecimento organizado. Essa visão empírica é projetada globalmente no momento do primeiro existir. E aí entram em ação dois princípios dinâmicos. O alento de Deus, que incuba e transforma o caos em cosmo, e a palavra soberana de Deus, que dá ordem para o existir, designa lugar e nome e abençoa. Para a realização literária, o autor opera com breves fórmulas, que repete com calculada diversidade. A composição é regida por dois princípios numéricos: o 10 do dizer de Deus e o 7 dos dias. Entre estes ocupam lugar-chave o primeiro, o quarto e o sétimo. Luz, astros, descanso. A semana de 6 dias de trabalho e um de descanso, divisão do mês lunar, se projeta no tempo primordial, apresentando a ação de Deus à imagem do homem, segundo o Êxodo capítulo 20, versículo 11. A analogia ressalta a diferença. A ação de Deus é soberana e eficaz. As obras são o universo. A tarefa é perfeita. Deus é o soberano que dá ordens e elas se cumprem. É o artesão que executa e contempla comprazido a obra bem feita. É o poeta que pronuncia os nomes primigênios. Pela ação de Deus e sua aprovação autêntica, toda a criação com suas partes é boa e bela, harmoniosa e não confusa. Deus cria seres individuais e únicos, outros segundo a sua espécie, de modo que se prolonguem e cresçam pela fecundidade, numa forma de ação criadora delegada. Coroa de todos é o homem, imagem de Deus por senhorio recebido, conforme Salmo 8. Talvez como interlocutor na terra de Deus, homem e mulher como sede da fecundidade partilhada e como primeira célula social. Pode-se comparar esse poema hierático com os de outro tema semelhante. Ver Salmo 104 e 148, Eclesiástico 43, e numerosas referências ao Deus Criador, pela palavra e pelo alento, conforme Salmo 33 e João, capítulo 1. Com a colaboração da sabedoria transcendente, conforme Pedro, capítulo 8. É isso.